Abram suas Bíblias comigo, nós vamos ler 3 referências. A primeira em Números, capítulo 11, verso 1. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará a comer carne? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor do bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, em moinhos o moía, e num graal pisava, e em panelas cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor do azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Amém. Agora, vá comigo, por favor, para o Novo Testamento, para o Evangelho de João, capítulo 3, verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E a última referência, por favor, abra lá em Eclesiastes, depois do livro de Salmos, Provérbios, você vai encontrar ali o livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer: não tenho neles alegria, antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as 2 portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do campo se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Amém. Queridos, nessa noite eu quero falar para vocês sobre algumas escolhas que as pessoas fazem, são escolhas completamente absurdas. E quando eu falo as pessoas, eu não posso dizer as pessoas, eu acho que eu tenho que dizer nós todos acabamos desejando fazer certas escolhas que vão nos prejudicar. O primeiro texto que nós lemos é um pedaço da história de Israel. Israel é o povo que Deus levantou a partir de Abraão, Isaque e Jacó. É um povo que Deus permitiu que passasse mais de 400 anos no Egito, grande parte como escravos, e quando eles não aguentavam mais a escravidão e o sofrimento, Deus envia Moisés e os tira de lá. E Deus tinha um plano de levá-los à terra prometida em 11 dias de caminhada no deserto. Mas eles erram continuamente durante
a sua caminhada no deserto e acabam prolongando essa caminhada por 40 anos. Aquilo que eles poderiam fazer em 11 dias entre o Egito e a terra de Canaã, eles ficaram 40 anos em volta do deserto. E por quê? Em volta da terra de Canaã, caminhando no deserto. Por quê? Porque eles faziam continuamente escolhas erradas. O texto que nós lemos, nós encontramos o povo chorando e dizendo: que saudade nós temos do Egito. Lá nós tínhamos comida boa de graça. Irmãos, escravo não faz nada de graça, ele é escravo. Até a sua respiração é paga, com trabalho. O filho que ele tem não é dele, é do Senhor. O marido ou a mulher não é ele que escolhe, é o Senhor que dá, que deixa. Mas eles olham para o Egito e dizem: nós queríamos estar lá, e eles estavam dizendo: nós queremos voltar para lá. Nós olhamos para frente, o que a gente vê? Isso eles dizendo. A gente vê que Deus manda esse maná terrível todo dia. Todo dia a gente tem que comer maná. E aí o escritor vai dizer para nós: o maná era tão versátil que você podia moer, bater nele no pilão, fazer uma farinha e fazer bolo. Se você fizesse com alguma coisa salgada, tinha gosto de azeite fresco. Se você fizesse com alguma coisa doce como mel, tinha gosto de bolo de mel. Você podia assar, você podia cozinhar, você podia comer cru, porque era um alimento que Deus enviava todo dia junto com o orvalho. Quando na madrugada vinha o orvalho, vinha também o maná. Eles só tinham que ir lá e colher. Só isso Deus dava. Deus realmente dava de graça. Mas eles olham e dizem assim: nós não queremos o novo de Deus. Nós não reconhecemos Deus mais no maná. Nós não reconhecemos mais Deus nessa coisa sobrenatural que desce do céu e a gente só tem que apanhar. Nós queremos ficar com aquilo que a gente já conhece. Nós queremos ficar lá onde a gente apanha, onde a gente tem que trabalhar de manhã até de noite, onde a gente tem que trabalhar às vezes dia e noite, onde a gente morre debaixo do chicote do feitor, onde o nosso filho é tirado da gente e é levado para servir em algum lugar, ou é morto em algum sacrifício que o Senhor quer fazer. Nós queremos voltar e ficar lá. Nós escolhemos a escravidão, nós escolhemos o sofrimento. Nós não queremos o novo de Deus. O outro texto, o segundo texto que nós lemos, fomos para o Novo Testamento. E começa em João 3,17. Faz uma afirmação incrível. Deus enviou seu Filho Jesus como a luz do mundo. Quando ele fala luz do mundo, ele está falando como aquele que nos torna clara todas as coisas. Quando você entra dentro da sua casa à noite, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Acender a luz. Quando você vai dirigir à noite, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Acender os faróis. Porque é a luz que te permite saber onde está o perigo e onde está a segurança. Qual é o caminho? Onde é que você tem que parar? Nós só podemos dirigir no meio de uma cidade à noite porque nós temos luzes coloridas que nos orientam. Se você já viajou de avião à noite, ao chegar no aeroporto, você vê de grande altitude a pista toda acesa em azul. O caminho onde o avião tem que colocar suas rodas quando ele tocar o solo, está todo iluminado. Então, quando a Bíblia diz para nós que Deus enviou seu Filho Jesus como a luz do mundo, não está dizendo apenas como uma lâmpada, mas como conhecimento puro. Deus nos faz saber exatamente qual é o melhor caminho. Deus nos faz saber exatamente qual é a melhor pessoa para a nossa vida. Deus nos faz saber exatamente qual é a melhor decisão que nós temos que tomar. Deus não nos deixa enganados com nada. Irmãos, sabe quando é que a gente se engana? Sabe quando é que a gente erra? Quando a gente não segue a luz de Deus, e a luz de Deus é Jesus. Mas aí a Bíblia vem em João e diz assim: os homens recusaram a luz e escolheram as trevas, porque as suas obras eram más. E quando fala que as suas obras eram más, naturalmente, a interpretação de as suas obras eram más,
a primeira interpretação que nos surge é de julgamento de mérito. A gente imagina que as suas obras eram más, no sentido de que faziam maldade aos outros. Mas como é que eu posso fazer maldade aos outros e essa maldade não voltar para mim? Se é dando que se recebe. Jesus nos ensinou isso. Uma das leis universais é: tudo que você plantar, você vai colher. Tudo que você fizer, o outro volta para você. Há muito tempo eu chamei isso de lei do bumerangue. Vocês já viram bumerangue? Alguém jogar bumerangue? Ou na televisão, ou mesmo num parque? A pessoa pega aquela coisa que parece um V meio aberto, meio 90 graus, e joga, e aquilo vai lá longe e volta. Quando diz que as suas obras eram más, significa que não eram más apenas para os outros, contra quem eles as faziam, mas contra eles mesmos. Então veja, vamos pensar. Quem é que gosta de beber uma água fresquinha num dia de calor? Você trabalhou muito? É bom, não é? Levanta a mão quem gosta de uma água fresquinha. Agora você quer ver uma outra coisa boa? Semana passada fez um calor infernal, não foi? Vocês se lembram? Vocês se lembram que a gente não tinha lugar para ficar, não tinha lugar para dormir? Quando você está naquele calorão e você entra debaixo de uma água, numa cachoeira, né? Aquele lado lá onde vocês foram tem muita cachoeira para aquele lado de lá, ou você entra debaixo de um chuveiro e aquela água vem e te refresca, tem coisa melhor? Ou você ficar numa banheira ou numa piscina, você vai para o clube, está aquele calorão e você vem correndo e pula na água fresquinha, tem coisa melhor do que o mar, uma praia? Você está aquele calorão e aquela água gostosa do mar? Mas irmãos, e quando a gente joga o cocô e o xixi, o cachorro morto, e o sofá e a cadeira e o lixo no rio? E quando o rio fica tão preto e fedorento que no calor o cheiro recende? Se alguém aqui tem o hábito de caminhar, ou correr, ou pedalar ao redor da Lagoa da Pampulha, vocês sabem que tem uma área ali que fede cocô. Você caminha ou pedala ali na orla da Pampulha, e é cheiro de excremento, de cocô, porque o esgoto está ali, e quando o calor vem, aquilo fermenta dentro da água e aquele cheiro sobe. Quem é que está sendo prejudicado quando joga o lixo dentro do rio? Nós. Mas quem é que joga o lixo dentro do rio? Nós. Quem é que joga cocô no rio? Eu e você, porque a gente vai lá e dá descarga, a gente aperta o botão, puxa a cordinha, e a gente acha que uma mágica aconteceu. O cocô sumiu. Você olha no vaso, ele fica até bonitinho, porque a água vai embora, e ela fica clarinha, bonitinha lá no fundo, e tem gente que é tão caprichosa, que ainda vai lá e põe uma corzinha, um azul, um rosinha, não é? Tem um negocinho que você coloca ali, que quando dá descarga já desce a água azulzinha, fica cheirosinho, mas onde que foi parar o seu cocô? E a água que você bebe, vem de onde? Vem do rio que você sujou. Então veja, quando a Bíblia diz assim, os homens tiveram a opção de seguir Jesus, que é a luz do mundo, e começar a fazer as coisas certas, e viver de uma maneira correta, e colher coisas boas, mas eles optaram pelo mal, porque as suas obras eram más, e o mal voltou contra os próprios homens. E aí nós fomos para um outro texto, o terceiro texto, que diz assim, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua força. Quando a gente lê mocidade, a gente tem que pensar o que é mocidade. Mocidade, lembra do Senhor nos dias da tua juventude, da tua mocidade, o que? 20 anos? 30 anos? Deixa eu te contar uma coisa, há 60 anos atrás, a média de vida do brasileiro era 52 anos. As pessoas morriam com mais ou menos 52 anos. Com 30 anos, a pessoa já estava cansada. A pessoa estava acabada. Uma mulher de 50 anos, há 60 anos atrás, era uma vovó, era uma idosa. Você pega uma mulher de 50 anos hoje, de 60 anos hoje, ela tem energia sobrando. Ela faz academia, ela corre, ela trabalha, ela estuda, ela sonha. Você pega um homem de 50 anos, é um garotão. Então nós não podemos ler o texto dizendo, nos dias da tua mocidade, nos dias da tua juventude. Eu tenho que falar nos dias da tua força. Lembra-te do Senhor nos dias em que você ainda tem vitalidade. Porque o texto diz assim, chegará o tempo
em que a velhice vai tomar você, os moedores vão ser poucos. Sabe por quê? Moedores são os dentes que a gente tem atrás, os molares. Nós temos atrás os molares, em direção à frente nós temos os pré-molares, depois os caninos e os incisivos. Com o tempo, com a idade, nós temos perdas ósseas e perdemos os dentes de trás. Aí a Bíblia diz assim, olha, antes que os moedores cessem, antes que os dois guardas das duas portas dos olhos não vejam mais, antes que você não ouça, antes que você não consiga comer, antes que o peso de um gafanhoto, pegar uma chave dessa, ser alguma coisa muito pesada, caminhar seja alguma coisa muito difícil, e você encontra aquela pessoa com andador. Hoje eu estava vendo um vídeo de um velhinho tentando atravessar uma avenida. Ele chegou a atravessar 1/3 da avenida, uma avenida larga de 2 mãos, 3 pistas para lá, 3 pistas para cá, deve ser na China, não sei onde que é aquilo. Ele tenta atravessar, mas ele é tão lerdo, tão lento, tão velhinho, que de repente um cara para o carro, faz sinal para todo mundo parar, desce do carro, vai lá no velhinho, pega o velhinho, põe nas costas, o velhinho segura no pescoço dele, o cara segura o velhinho e leva o velhinho para atravessar a rua, porque senão eles iam ficar lá muito tempo para o velhinho atravessar a rua. Então a Bíblia está dizendo assim, lembra-te do Senhor nos dias da tua vitalidade. Não interessa se você tem 20 anos, se você tem 40 ou se você tem 60. Você está forte? Está namorando? Está viajando? Está trabalhando, está fazendo esteira, está bom na academia, está cozinhando, está cheio de sonho, lembra-te do Senhor, porque vai chegar o tempo da dificuldade. Bom, então são os 3 textos. O que é que a gente tem visto? As pessoas que escolhem voltar para o Egito, as pessoas que escolhem as más obras, e as pessoas que escolhem não pensar em andar com Deus, quando podem, vão empurrando Deus para depois. E por quê? Por algumas razões. Primeiro, o sofrimento e o mal que eu conheço é melhor do que a alegria que eu não sei como é que vai ser. Então eu prefiro não ser verdadeiro no meu relacionamento e continuar com um homem que me bate, com uma mulher que não gosta de mim, num emprego que eu não dou conta, que está me explorando, que eu estou morrendo. Eu prefiro continuar comendo uma comida que eu sei que me faz mal. Eu sou diabético, mas eu continuo comendo doce, comendo tudo que dá debaixo da terra. Eu sei que eu preciso caminhar, mas eu continuo com uma vida sedentária. Eu começo a escolher as coisas ruins, por quê? Porque eu tenho medo do novo. Eu não consigo perceber que Deus vai comigo para o novo. Eu posso escolher ser feliz, eu posso escolher ser próspero, eu posso escolher ser sadio. Eu não preciso me apegar ao Egito, falar, lá no Egito era bom, não. Pastor, ele me bate, mas ele me ama. Pastor, ela não me dá paz, mas é a mulher que Deus me deu, e você está sofrendo ainda por quê? Esse emprego, pastor, é tudo que eu tenho. Sabe que lá na África, em alguns países ali da África, tem épocas do ano que a seca é muito grande. Tudo que é verde morre, ou parece que morre, some. Os rios viram pura areia. Mas tem um macaco que tem um faro para a água, que é um negócio fantástico. Ele consegue cheirar a água, que está 2 metros dentro da terra, a 50 quilômetros de distância. E ele caminha e vai lá e ele acha a água onde a água brota. Os habitantes daqueles lugares, eles descobriram uma técnica. Eles pegam uma fruta muito cheirosa, que dá nessa época do ano, com toda dificuldade, mas dá uma fruta cheirosa. Eles colocam dentro de um vaso de cerâmica, que tem um gargalo bem pequenininho, é a conta da fruta. Amarram esse vaso numa estaca, com uma corda bem grande, e esse macaco é desconfiado. Como esse macaco tem um cheiro, um olfato muito apurado, o cheiro para ele é uma coisa muito difícil de resistir. Ele sente o cheiro da fruta, ele está com fome, está com sede, ele olha, não tem nada, porque a corda é longa. Ele olha, não vê nada. Aí ele vai chegando desconfiado, e ele pega no vaso. Aí ele olha, não tem nada. Aí ele cheira.
Aí ele sabe que tem a fruta lá dentro, aí ele faz assim com a mão, enfia, cabe a mão dele, porque é do tamanho da fruta. Quando chega lá dentro, ele pega a fruta e segura a fruta. Irmãos, aí a mão dele já não sai mais. Quando ele tenta tirar a mão não sai. A mão sairia, e ele seria livre se ele largasse aquela fruta, a mão dele sairia, ele poderia ir embora. Mas como ele não larga a fruta, ele continua preso. Aí o que os habitantes de lá fazem? Pegam a corda e vão puxando, e o macaco vem junto, ele vai esperneando, ele vem gritando, mas ele não solta a fruta, e ele fica preso. Aí quando eles chegam perto, colocam uma corda no pescoço dele, a mesma corda, e soltam, e ele vai achar água, e eles vão atrás, e eles vão ficar lá onde eles acharam água. O macaco vai cheirar água para eles. Mas o macaco seria livre se ele soltasse aquela fruta. O povo que queria voltar para o Egito, queria voltar para a escravidão. Queriam segurar a fruta da comida de graça do Egito. O povo lá de João 3,18 até o 3,20, é um povo que preferiu as trevas, porque eram as trevas que eles conheciam, a maldade que eles conheciam. Bastava soltar aquilo e dizer: Jesus, nos ensina o caminho novo. Jesus, nos ensina onde é que está a felicidade. Jesus, mostra para nós onde que tem paz, onde que tem cura, onde que tem fartura. Bastava abrir mão da maldade, abrir mão das trevas. Lá em Eclesiastes está dizendo para nós: abre mão do seu ego, abre mão da sua vontade, abre mão da forma de interpretar a vida como você sempre tem interpretado. Sabe por que você está sofrendo? Porque você não quer o novo de Deus, porque você não confia em Jesus, porque você tem medo de largar aquele mal que você conhece. Qual é a segunda razão para alguém preferir sofrimento? O medo da mudança, o medo de mudar. Não é mais só o apego ao velho, é o medo do processo de mudança. Sabe por quê? O novo sempre nos dá medo, porque quando eu me dou a um processo do novo, eu preciso quebrar os meus preconceitos. Quem não vem à escola dominical, eu sempre digo isso, perde. Hoje nós tivemos uma aula aqui maravilhosa de Salmo 97. Pastora Nise apostava, tinha certeza que a gente ia estudar o 97, 98 e 99, não é, pastora Nise? E aí o que nós estudamos? 2 versículos do 97, o 1 e o 2. E sabe o que nós entendemos aqui hoje? Você não pode ter certeza de nada se você quiser conhecer a verdade. Quem quer conhecer a verdade, não pode ter certeza. Quem quer conhecer a verdade de Deus, não pode ter medo do processo de ser ensinado por Deus. Irmãos, algumas décadas atrás a igreja não aceitava mulher de cabelo cortado, não aceitava mulher de calça comprida, não aceitava mulher no altar, não aceitava. Era uma verdade cristalizada e muita gente bateu de frente, disse que não podia mudar, mas teve gente que aceitou a mudança e o novo de Deus, o processo de aprendizado, e Deus foi dizendo: não, a mulher é tão capaz como o homem, a mulher é tão forte, tão inteligente, tão sensível, tão dedicada, tão talentosa quanto o homem. Deus tem espaço tanto para o homem como para a mulher, e as pessoas foram se permitindo mudar. Algumas pessoas simplesmente têm medo de mudar. Não é que tem só o apego ao antigo, não, tem medo da mudança. Se deixe transformar. Você brigava? O que você tem conseguido com as suas brigas? Permita que a palavra de Deus diga para você: na vossa paciência que possuireis a vossa alma. Você tem medo do que você vai se tornar? Você vai se tornar melhor em Deus, porque a receita da mudança vem direto de Deus e passa pela Bíblia. Algumas pessoas preferem o sofrimento porque têm medo de dizer: eu não sei, preciso aprender. Sabe quem é que te ensina a ser uma pessoa melhor? Eu vou te falar, são 3 coisas ou 3 pessoas que te ensinam. Primeiro, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus.
A Bíblia tem coisas que o diabo falou, tem coisas que o homem falou, tem coisas que são fatos históricos, tem poesia, mas é tudo escrito por Deus para nos ajudar a sermos pessoas melhores. Então a primeira grande ferramenta de mudança que você precisa aceitar a autoridade dela sobre a sua vida é a Bíblia. Você precisa estudar a Bíblia, você precisa conhecer a palavra de Deus, porque ela te transforma. A segunda coisa que te transforma muito é a comunhão dos santos, é nós estarmos juntos. Irmãos, como é bom estarem unidos os irmãos, diz a palavra de Deus. É como o óleo que desce sobre a cabeça e passa pela barba de Arão até as orlas dos seus vestidos. O que ele está dizendo? No dia em que Israel ganhou um sacerdote que os ligava a Deus, que oferecia a Deus, um óleo foi jogado sobre a cabeça dele e desceu. A comunhão entre os irmãos nos permite chegar mais perto de Deus. Quando eu chego aqui, um irmão traz para mim uma palavra de consolo, o outro traz uma oferta, o outro precisa da minha ajuda e eu posso ajudar. O outro me visita no dia da minha enfermidade e ora comigo. O outro me ensina a palavra, o outro me pastoreia, o outro é bênção na minha vida. Então eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a comunhão da igreja. Não venha me dizer que Deus não quer reunião, Deus não quer igreja. A igreja para com isso, a igreja é esse ajuntamento de gente que crê e que anda com Jesus, e nós temos que estar juntos. Não tem esse negócio de ser crente lá de casa eu vejo na internet. Tudo bem, quando não tinha reunião a gente tinha internet, mas agora a gente tem reunião. A Bíblia diz: não deixemos de congregar, não deixemos de nos reunir. Que coisa linda, os meninos viajaram sexta-feira, foram passear, foram lá viver momentos gostosos, mas voltaram no domingo, estão onde? Na igreja deles. Que coisa bonita, que coisa de Deus. Qual é a terceira coisa que transforma a nossa vida, que é parte do processo de Deus? Um líder espiritual sobre a nossa vida. Sabe quem que coloca um líder espiritual na nossa vida? É o próprio Deus. O líder espiritual não tem que ser o melhor cantor, o melhor pregador, o mais inteligente, o mais sábio, o mais culto, ou o que não erra. Ele pode ser um homem que erra, uma mulher que erra, pode ser uma pessoa que não tem muitos talentos, pode ser uma pessoa que tem às vezes um temperamento difícil, mas a unção de Deus está na vida dele. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é alguém que recebeu de Deus o poder, a autoridade para abençoar. E ele vai dar conta a Deus do que ele fez com essa autoridade, com essa unção. Então são três que nos ajudam no processo de mudança: a palavra, a comunhão dos irmãos e a autoridade pastoral sobre a nossa vida. Mas o que é que evita ainda as pessoas de querer mudar? Um é o apego ao passado, o outro é o medo do processo, e o terceiro e último, o medo do novo de Deus. O maná não é tão bom igual o alho poró não é tão bom igual o alho comum, não é tão bom igual a cebola do Egito. Isso que Deus vai nos dar, será que vai durar? Irmão, deixa eu te contar uma coisa em nome de Jesus. Eu tive uma grande lição que eu aprendi com um moço da roça, chamado Tião. Marcinha deve lembrar dos acampamentos que nós fizemos ali em Itabirito. Você lembra do Tião, Marcinha? O caseiro lá daquele lugar? Nós ganhamos o caseiro, nós alugamos um sítio algumas vezes para fazer acampamento, e o caseiro chamava-se Tião. E nós ganhamos o Tião e a família dele para Jesus, e fizemos um trabalho ali muito tempo. Toda semana a gente ia lá, né, pastora Anísia? Pegava a Fervorosa, que foi a primeira Kombi da igreja, Suzana dirigia, eu dirigia, uma irmã Maria, Suzana, Simone, a gente ia lá e aquele homem se transformou num servo de Deus. E um dia eu estava lá conversando com ele, e ele começou a falar para mim: pastor, eu tenho uma experiência com Deus que eu queria contar para o senhor. Eu falei: qual é? Ele falou: eu estava aqui sentado, e aí eu comecei a olhar, e eu vi que no pé de mamão ali, tinha um mamão maduro lá em cima, que estava com um buraco desse tamanho. Os passarinhos tinham comido. Aí eu comecei a pôr sentido que quando não é a época do mamão e a época da goiaba, os passarinhos comem a goiaba. E quando acaba a goiaba e também não tem mamão, o passarinho está comendo outra fruta, ele está comendo uma outra coisa. Um ano inteiro acaba uma fruta, mas tem outra. Deus alimenta os passarinhos não passa fome, pastor.
E aí Deus falou comigo que Ele vai cuidar de mim e da minha família do mesmo jeito, que nunca vai faltar nada para nós. Irmãos, que lição maravilhosa! Um homem simples da roça, ele estava ali pensando em Deus, olhando para o pé de mamão, e Deus falou com ele. Tem gente que não quer mudar, que continua numa vida de sofrimento, porque tem medo do novo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Não tenha medo de mudar, não. Não tenha medo do novo, não. Deus tem sempre o melhor para você. Deus tem para você aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem nunca entrou no coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você é o amor de Deus nessa terra. Então eu vou te falar uma coisa em nome de Jesus. Larga tudo que está te fazendo sofrer. Só não larga Jesus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua força. Eu fico pensando, cadê os irmãos que eu estou sentindo falta na igreja? Talvez estejam visitando alguém, recebendo parente, estejam passeando. Eu não sei, cada um tem uma desculpa. No dia da sua força, ele pode dizer, hoje eu não vou não. Cuidado, virão os maus dias, nos quais virás a dizer, não tenho neles contentamento. E você vai dizer, meu Deus, o Senhor está tão longe. Não, Deus não está longe. Você se alongou de Deus, você ficou longe de Deus. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós, diz a palavra do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus.